Cumprimento a igreja que é a paz do Senhor Jesus. Lucas, capítulo 19, verso 1 até o versículo 10. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, que era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara por ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado a alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também és filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Às vezes, a gente se pergunta, inúmeras vezes na nossa trajetória como servos de Deus, acontece uma série de problemas na nossa vida, desgostos, tristezas, enfim, assolações, provações. Isso, mais para o início da nossa trajetória espiritual, nos perguntamos por que aceitamos a Jesus. Qual é o propósito, qual é o nosso objetivo, o que queremos de verdade, o que procuramos em estar na presença de Deus. Eu sempre falo aqui que o evangelho passado era um evangelho de grandes promessas. Vem para a presença de Deus, tu vai ter casa, carro, Deus vai te dar casamento, enfim. Era um monte de promessas vãs, porque a Bíblia diz que o reino dos céus ele é tomado à força. Então, quando nós vimos para a presença de Deus, a nossa vida, ao invés de se tornar 1000 maravilhas, ela se torna um mar de aflições para alcançarmos o objetivo a que nos convertemos. Só que muitas vezes nos perguntamos por que isso acontece, ou porque não queremos ser assolados, ou porque não entendemos de estarmos na presença de Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é pregado muitas vezes que é o Deus do impossível, que abre porta onde não tem, e muita coisa acontece na nossa vida que nós não queríamos que acontecesse. Mas fala para o seu irmão assim: você está passo a passo, fala para o seu irmão, você está passo a passo de entrar nos céus. Fala com mais convicção, você está passo a passo de entrar nos céus. Irmãos, quem crê nisso de verdade glorifica o nome do Senhor Jesus nessa noite. É simples, é muito fácil. Quando nós ouvimos falar de evangelhos, dos evangelhos ou do evangelho que nós seguimos de verdade, nós vemos grandes dificuldades, problemas, vemos uma série de coisas que nos rodeia, só que muitas vezes não paramos para nos concentrar no objetivo principal a que Deus nos chamou. Fala para o seu irmão, você foi chamado por Deus só para receber a salvação. Só isso, fala para ele, só isso, só a salvação. Só isso. Vamos detalhar aqui dentro desse conteúdo de Zaqueu, passo a passo, desde o dia que você aceitou a Jesus, desde o dia que você levantou as mãos e declarou para os céus que você pertence a Jesus, até o dia da sua maior vitória, que é a conquista de salvação. Às vezes, o nosso interstício, ou o que acontece no nosso caminho, as nossas dificuldades da vida, nos leva à procura de religiões, ou então as curiosidades nos cercam, uma série de coisas, o convite, em geral, como o pastor falou aqui, nós temos que sair semeando a palavra de Deus.
Porque nós fomos alvos um dia da palavra do Senhor Jesus. Fomos alcançados por Ele. Em inúmeras, diversas situações, nos convertemos a Deus. Um porque foi convidado, um porque tinha curiosidade, outro porque deparou-se com uma coisa boa dentro do Evangelho. Enfim, de qualquer forma, a Bíblia diz que é para ser pregado o Evangelho a tempo e fora de tempo. Essa é a nossa missão. Mas foi assim também que nós fomos alcançados diante de Deus. E nos perguntamos muitas vezes nessa trajetória, como é que alcançamos isso de verdade? Às vezes acontece aquela situação de ser pregado o Evangelho, ser feito o apelo, a pessoa vem até a frente, levanta a mão, ou você foi encontrado dentro da sua casa pelo Senhor Jesus, ou você estava no seu carro, você estava no seu trabalho, enfim, inúmeras situações acontecem. Vemos durante o Evangelho que nos segue cada dia, testemunhos lindos sobre conversão. Mas o importante é que um dia recebemos Jesus na nossa vida. Aí começa os nossos objetivos de vida mudar, começa os nossos interesses, começa a nossa percepção sobre a vida ser mais aguçada, mais apurada, conseguimos enxergar a vida de forma diferente. Estava comentando com a Adriana no outro dia, eu encontrei um rapaz que está desviado da casa do Senhor, e eu fiquei olhando para aquele rapaz, analisando, e eu prestei atenção no seguinte, que antes dele se converter pela primeira vez, antes dele receber a Jesus, ele levava uma vida torpe, uma vida completamente errada, fazia coisas que são inescrupulosas diante de Deus, diante da sociedade, mas no dia que ele aceitou a Jesus, por mais que ele não permaneceu, aquilo dali mudou a vida daquele rapaz. Tudo que ele faz hoje é diferente, ele para pensar no dia que ele encontrou Jesus e está seguindo, tem ali aquele desejo, aquela vontade de voltar para a presença de Deus. Mas uma vez que você é purificado, uma vez que você é lavado, a sua perspectiva de vida ela passa a ser diferente. Quando nós nos debatemos com os nossos objetivos, vem um monte de senão, um monte de perguntas, coisas novas nos alcançam, coisas que antigamente nos atrapalhava, começa a ser próspero, começa a ter progresso, começa a ser sinal de felicidade na nossa vida. E aí, nos deparamos com essa situação. No caso de Zaqueu, a situação, o objetivo de alcançar, ser alcançado por Jesus foi a curiosidade. A Bíblia diz que Zaqueu, ele procurou saber quem era Jesus por curiosidade. Ele subiu numa árvore para saber quem era Jesus, apenas porque ele tinha ouvido falar de Jesus. Quando nós verdadeiramente recebemos esse Jesus na nossa vida, fica a primeira pergunta: o que é que Deus quer de cada um de nós? Pergunta essa que muitas vezes não conseguimos responder durante anos e anos, não conseguimos alcançar finalidade de estar. Quantas vezes, domingos e domingos, nós vemos para a casa de Deus, ouvimos a palavra, louvamos ao Senhor, nada muda, nada fica diferente, não descobrimos porque um dia nós fomos separados, escolhidos por Deus. Mas é simples essa pergunta. Sabe o que Deus quer de mim, de você? Sabe qual é o objetivo de Deus para nossas vidas? Que sejamos morada de Deus. Fala para o seu irmão nessa noite, deixa Deus morar de verdade na sua vida. Irmãos, não se engane. Não adianta você vir para a presença de Deus, louvar, pregar, sentar no banco, cumprimentar o teu irmão com a paz do Senhor, se Jesus ainda não mora de verdade dentro do teu coração. Tem muitos crentes que estão nessa condição diante da presença de Deus. São evangélicos, são crentes, pronunciam a palavra de Deus, mas Jesus ainda não é morada na vida dele. Jesus ainda não mora dentro do seu coração. Abre a sua Bíblia, por favor. Na primeira epístola de Coríntios, no capítulo 6, você vai descobrir o seguinte. Versículo 19.
6,19. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Você já descobriu hoje o que é que Deus quer de você? Deus só quer que você seja templo e morada dele. Porque o mais ele vai fazer na tua vida, ele vai se incumbir do resto, de transformar teu coração, de fazer verdadeiramente você ser diferente. Quando você descobre de verdade qual é o objetivo de Deus, de você ser morada e templo do Espírito Santo, fica a pergunta: Zaqueu, ele recebeu a Jesus com júbilo. Como é que você recebeu Jesus de verdade na sua vida? Será que você recebeu a Jesus na barganha? Será que você recebeu a Jesus num interesse de ganhar alguma coisa? Você já descobriu qual é o objetivo de Deus na sua vida, que é de você ser morada de Deus. Mas como é que você está recebendo Jesus todos os dias na tua vida? Sabe como é que Jesus quer ser recebido por você? Com alegria. Aquele que recebe a Jesus na sua vida com alegria, que se torna templo de Deus, vai sorrir eternamente. Você está a passo dos céus. Fala para o seu irmão nessa noite. Você está a passo de receber os céus e a salvação na tua vida. Quando nós descobrimos que o propósito de Deus para a nossa vida é que sejamos morada, recebemos Jesus com júbilo, qual é o nosso pensamento? Em servir a Jesus, em estar diante de Deus. Como é que engolimos isso? Como é que lidamos com isso no nosso dia a dia? Sabe por que muitos crentes não falam de Jesus? Porque muitos crentes não pregam, não mostram quem Jesus é de verdade, porque ele ainda não entendeu o porquê que verdadeiramente ele recebeu a Jesus com alegria dentro da sua vida. Ele ainda não entendeu o propósito de servir a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas, Diácono, eu me batizei, eu declarei para o mundo que eu sou de Jesus, que eu creio nele como meu Salvador, mas você ainda não entendeu qual é o propósito de servir a Deus. Se você já recebeu a Jesus com júbilo, com alegria, se você sabe que você é templo e morada do Espírito Santo, agora você tem que achar que servir a Jesus é passar para o próximo a alegria que ele transferiu para a sua vida. É passar para aquele que carece e precisa de felicidade, para que ele também venha receber com alegria Jesus na sua vida. Crentes não conseguem pregar, não conseguem falar de Jesus, porque ainda não entenderam isso. Que servir a Deus é a melhor coisa que você já fez na sua vida. Se sentem envergonhados, se sentem desprezados pela sociedade, se sentem diferentes. Mas a Bíblia diz que aquele que se envergonhar de Jesus aqui nessa terra, naquele grande dia, ao invés de você receber a salvação, você vai receber um apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Eu não quero isso para a minha vida. Por isso eu já entendi que Jesus, ele quer fazer parte da minha vida como morada. Ele quer morar dentro de mim. Já entendi que eu preciso recebê-lo com júbilo, com alegria, para que eu possa, por intermédio disso, transferir Jesus para aqueles que precisam. Zaqueu, ele fez uma declaração para Jesus.